Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do The Floripa Podcast. Eu sou Bruna Binotto, jornalista. E eu sou a Samira Gomes, consultora de imagem. E hoje a gente tem um tema inédito aqui. Samira, você já foi hipnotizada? Olha, eu já passei por algumas experiências assim. Uma experiência foi bem bacana, que eu consegui trazer isso hoje para as minhas mentoradas. Então, foi bem legal. Hoje a gente tem aqui uma especialista em hipnose. Ela já estava aqui. É até difícil para mim. Eu nunca tive nenhuma experiência, então é algo muito novo para mim e que me parece complexo. Seja bem-vinda, então, Gabi. Muito obrigada Bem-vinda pelo convite. Estar aqui com vocês é um imenso prazer poder falar também um pouco do meu trabalho e dizer que vocês duas já foram hipnotizadas várias vezes. Olha! Conta mais um pouquinho pra gente, como assim? Como assim? Vocês veem filme, com certeza, Sim, né? sim. Então, toda vez que tu vê um filme, tu se emociona, tu chora, tu tá sendo hipnotizada. Conta mais então. A hipnose clínica, principalmente, a que a gente usa para fazer tratamentos, ela exige apenas foco, concentração e imaginação. Então, no momento em que tu tá vendo um filme e tu se emociona, sabendo que aquele filme não é real, que são artistas, e que aquilo ali não está acontecendo, e mesmo assim você se emociona, é porque é um estado de transe leve. E é esse mesmo estado de transe leve que eu levo as minhas clientes para fazer o processo de hipnose, o Hipnomind, no caso, que é o método que eu aplico. Que legal. Uau. Então, quando a gente passa, por exemplo, por imersões que trazem essa questão do desenvolvimento pessoal, que eles fazem a gente fechar os olhos e contam uma história, isso também seria uma hipnose? Mais ou menos, porque, na verdade, para ser hipnose, precisa ter uma indução hipnótica e um aprofundamento. Que isso serve para levar o teu cérebro para umas ondas alfa e teta, que são essas ondas que permitem que a barreira crítica, que é a barreira do consciente para o subconsciente, fique aberta para que a gente possa introduzir ali as informações, né? Então, depende do nível de profundidade que é feita essa indução nessas imersões. Que legal. Tem 2 horários no dia em que essas ondas cerebrais, elas acontecem naturalmente. Que é logo que a gente está começando a dormir e ao acordar. Então, esses seriam estados hipnóticos naturais, né? Sempre falam assim que tem autores, né, e neurocientistas renomados, como o Joe Dispenza, por exemplo, ele sempre diz que as afirmações precisam ser feitas, que ele passa, precisam ser feitas nesse período de estado hipnótico natural, né? Então, se fizer em outro horário do dia, as afirmações elas não vão ter o mesmo poder. O que a hipnose faz? A hipnose faz com que essa barreira seja aberta a qualquer momento do dia. Em qualquer horário, a hipnose, a gente consegue colocar as informações no subconsciente da pessoa, né, através da indução e do aprofundamento. Entendi. Entendeu? Mas o que eu posso tratar na hipnose, por exemplo? Tem diversos tratamentos. É que eu desenvolvi um método específico, né? Com base na minha dor, né? Então, foi a minha história que me motivou, inclusive, a trabalhar com isso. Até antes de começar aqui, tu estava falando das tuas vulnerabilidades, né? Sim. Eu tinha muitas dores emocionais, muitas questões que eu nem sabia que eu tinha, né? E eu precisei tratar e eu não conseguia tratar com terapia tradicional, com imersões, fiz constelação, fiz todo tipo de trabalho e eu não consegui, né? Eu acabei, inclusive, me formando psicanalista, estudando neurociência para me curar das minhas dores, né? Das dificuldades que eu tinha. Por exemplo, eu não conseguia me relacionar. Eu tive vários namoros, casei por 3 vezes e eu não conseguia fazer dar certo. Era sempre um caos, né? Eu tinha uma carreira bem-sucedida, estável, mas eu me sentia vazia por dentro. Eu sentia que eu não tinha um propósito. O financeiro estava bem também, né? O financeiro, ele estava estável, mas eu sabia que eu podia mais e eu não conseguia ir mais, ir além. Então, estava tudo meio bagunçado. E eu sentia
um aperto no meu peito, eu tinha ansiedade também, tive que tomar medicação para ansiedade. Sim. Né? Então, era um conjunto de situações que me fizeram buscar algo que realmente funcionasse. Tu falou antes que era advogada, né? Tu falou do Sim. medo de falar em público. Isso. Conta um pouquinho pra gente essa experiência. Medo muito comum. Ninguém soube disso na época em que eu advoguei. Inclusive, eu contei recentemente no meu Instagram, porque eu também ficava com vergonha de falar isso, né? Mas depois que eu fiz essas curas emocionais, eu hoje consigo ser a pessoa mais autêntica que eu já fui. E você se comunica muito Muito bem, bem. cá entre nós, né? Isso tudo foi um destravamento, porque assim, eu fui advogada por muitos anos, eu conseguia fazer audiência. A audiência é mais ou menos assim, né? Com o juiz ali. Então, pouco público. Então, eu me saía muito bem, sempre me saía muito bem. Mas quando tinha que fazer sustentação oral em tribunal, que era fazer a defesa de um recurso, que daí tinham desembargadores, tinham mais pessoas assistindo, às vezes tinham outros advogados, tinham alunos de faculdade, aquilo me paralisava, me dava um pânico. E eu nunca fiz nenhuma sustentação oral, porque eu tinha muito medo. Eu tinha verdadeiro pânico de fazer e eu nunca contei para ninguém. Eu sempre dizia para as pessoas, para sócio ou advogado júnior, ir fazer essa sustentação. Eu dava uma desculpa qualquer, né? E não ia. Então, porque era uma trava que eu tinha. E daí eu quis também começar no digital. E eu pensei assim, meu Deus, se eu quero começar um dia no digital, como é que eu vou fazer? Eu preciso de um método que realmente me destrave de verdade. Sim. Né? Então, eu busquei a hipnose. Só que a hipnose clínica sozinha também, ela não consegue fazer tanta diferença, porque a gente precisa da parte terapêutica, né? Uhum. E eu sempre gostei muito da parte de neurociência, sempre gostei muito do funcionamento do cérebro. Então, o meu método, o Hipnomind, ele une a hipnose clínica, que ele é o meio condutor do que eu preciso levar para dentro do subconsciente, que daí eu trago da psicanálise e da neurociência. Que legal. Incrível. Agora, você estava contando pra gente, estávamos falando aqui sobre imagem, cabelo, e estávamos falando sobre relacionamento, que a gente pode usar isso a nosso favor, né? A hipnose, ferramentas. Fala um pouquinho pra mim sobre isso. Sim. Pode falar. Não, você ia fazer um comentário. É que a Samira, você pode ajudar a Samira nisso. Me né? ajude, olha. como eu posso mudar essa parte. Tá, vamos ver então. Samira, me conta um pouco. O que tu acredita de um relacionamento? Eu tenho muito essa questão do pra sempre, sabe? Um relacionamento... Hoje, meus pais, eles são casados até hoje, mais de 30 anos. E a gente vê que hoje em dia não é assim que funciona, né? Os casamentos, os casais, hoje em dia. Ó, uma Mas criança já apareceu aí. Mas eu tenho eles como inspiração. Sim, mas eu tenho eles como inspiração, né? Sim. De um relacionamento duradouro, de respeito. E hoje é isso que eu busco, um relacionamento duradouro, de respeito, com bases cristãs, Entendi. né? Família. Eu tenho algo bem forte em mim em relação à família, né? Então, é isso. Então, assim, ó, primeiro, já identifiquei uma crença, já vou te falar, Aham. tá? Mas tem outras questões também na parte dos relacionamentos, tá? Que são mais profundas. Mas, Personalizada. ali, sim, que é mais individual. personalizado e que tem que ser tratado direto. Eu precisaria entender mais o teu caso, a tua história. Mas aqui eu já te digo que tu tem uma crença. Aham. Que os relacionamentos não são mais assim, Uhum. né? Então, tu já acredita que os relacionamentos já não duram pra sempre, né? Aham. Então, e tu quer isso na tua vida. Sim. Então, por não acreditar que tu pode ter isso, tu pode vir a sabotar o teu relacionamento, um relacionamento que possa vir a estar acontecendo. Tu já vai, o teu SAR, que agora eu vou entrar numa parte um pouquinho mais técnica, que é o sistema de ativação reticular, que é um filtro que tem no nosso cérebro, que ele faz com que a gente foque só naquilo que a gente acredita e ignora tudo aquilo que a gente não acredita. Nesse caso, tu acredita hoje que os relacionamentos não duram mais. Então, tu vai acabar... O teu SAR, o teu sistema de ativação reticular, ele vai filtrar apenas as informações que confirmam essa tua crença. Interessante. E como eu mudo isso na prática? Reprogramando com hipnose. Uau, eu acho que eu preciso disso. Aham. Todos nós, né? Em algum momento a gente tem travas. Sim, eu precisei reprogramar muitas travas, né? E eu ainda, às vezes, encontro uma
E daí eu já vejo assim, olha, uma crença aí, daí eu já faço a minha hipnose personalizada, né? Porque é isso que no meu método, eu vi que o que funciona mesmo é fazer hipnose personalizada. Porque eu fazia hipnoses genéricas, que eu usava para vários clientes, usava para mim. E eu comecei a ver assim, tá, funciona, mas ainda não é aquilo que eu queria, que eu desejava. Daí eu comecei a fazer personalizadas. E começou a dar muito certo, né? E daí, tanto eu quanto o meu namorado, a gente tá sempre fazendo... Diariamente, né? Vocês têm essa prática? Sim, diariamente. Diariamente. Até tu tinha uma criança que tu falou que não poderia trabalhar com o mercado digital porque tu achava que não tinha como fazer dinheiro com isso, né? Sim. Eu tinha... Com o digital, as crenças eram terríveis. Que ninguém ia querer me ouvir, que não ia dar certo, que eu não era boa o suficiente, que não ia... Todas, né? Que... Pra que iam querer me ouvir se tem tanta gente falando de hipnose, falando de terapia, de psicanálise, de neurociência, por que eu, né? Então, quando eu comecei a reprogramar, eu fui substituindo essas crenças por, assim, a minha voz tem valor, né? A forma como eu falo, alguém vai se identificar. Alguém vai querer ouvir a forma como eu explico, a forma como eu trato. E assim é o que eu falo para as minhas clientes também, porque eu tenho muitas clientes que estão querendo fazer transição de carreira e principalmente para o digital, porque, enfim, é o futuro, é o presente e o futuro, né? Então... E já faz tempo isso, né? Quem ainda não foi pro digital já tá para trás, já tá tá atrasado. para trás, exato. Então, tem que reprogramar isso, porque sim, tu pode fazer, tu vai conseguir. Se fulana conseguiu, tu também consegue. Sabe? A gente só precisa ter essa verdade absoluta instalada dentro de nós. Sim. Esse chipzinho ali, né? É como se fosse fazer isso mesmo, trocar o que está instalado ali, a programação que está instalada. Acontece que a gente tem muita programação corrompida, digamos, que a gente precisa desinstalar para poder colocar outras. E uma dúvida, você falou um pouquinho do Joe Dispenza, né? Sim. Eu comecei a estudar um pouquinho sobre isso, não estudar, ver conteúdos, né? Sobre isso, sobre lei da atração, física quântica. Como que funciona isso para você hoje em relação à hipnose? Você usa técnicas assim para você hoje? Eu acredito bastante, mas eu não aplico no meu método, tá? Porque tem muitas pessoas que não acreditam, que não gostam. Então, eu fiz um método mais próximo do racional, né? Na parte científica mesmo, né? Utilizando como base a neurociência. Porque eu tenho clientes de todo tipo de religião, todo tipo de crença. Então, eu não quis usar o viés espiritual, né? Apesar de eu ter a minha espiritualidade, e nem essa parte da física quântica. Entendi. Até tem, às vezes as pessoas confundem com misticismo, né? Podem associar isso, mas não tem nada a ver. Exatamente, não. O método, o Hipnomind, ele é um método totalmente baseado em ciência. Não é místico, a hipnose não é nada sobrenatural. É como eu falei, é apenas um relaxamento profundo. Tu é induzido a um transe leve, fica totalmente consciente durante todo o processo. Até tem uma cliente que deixou um depoimento, ela disse que ela escutava as motos passarem, né, enquanto ela estava em transe. Nossa! Sim, se tocar o telefone, se precisar acontecer alguma coisa, precisar parar e levantar, tudo bem, vai poder fazer, né? Então, isso é uma coisa para desmistificar também a hipnose. Entendi. E em quantas etapas que funciona esse destrave? Como que funciona? Isso que eu ia perguntar. Se hoje eu quisesse contratar o seu serviço, como que funciona o processo, o seu método? Eu trabalho só com mentoria, tá? Porque, assim, o meu objetivo é que a pessoa conquiste o que ela foi buscar comigo. Se eu quero destravar isso, eu preciso saber que vai acontecer isso com ela. Então, eu trabalho com, no mínimo, 8 sessões. Tá? Essas 8 sessões é o que eu vou fazer de primeiro, e tem a metodologia. Eu começo com uma coisa que eu digo que é o grande diferencial do meu método, que é a hipnose por emoção. Se tu chegar assim, eu sinto uma palpitação, eu sinto uma angústia, aperto no peito, sintomas como similares à ansiedade, vergonha, uma culpa. Então, eu vou trabalhar esses sentimentos no início já, porque eles vão ser dessensibilizados. Eu vou tirar a sensibilidade deles de ti e tu não vai mais sentir isso. Não vai mais ter esses sintomas.
Angústia, 1, 2 sessões já não tem mais. Uau. Então... É rápido assim? É muito rápido. Que muito legal. rápido. E daí depois, né, essa é a primeira fase, daí que é um destravamento para a pessoa conseguir se libertar dessas correntes que são as que mais prendem. Isso é bem rápido. Depois a gente vai para uma parte que eu começo a trabalhar com as hipnoses personalizadas, que são para as crenças limitantes específicas das pessoas. Né? Então, a gente conversa, eu faço um diagnóstico. Como eu tinha muitas crenças limitantes, eu tive todos os tipos de trauma, né, que podem ter, eu tenho bastante facilidade para achar, fazer esse diagnóstico, né. Quando eu falo que eu tive muitos traumas também, quero deixar claro que não é nada pesado, mas é que assim, quando a gente é criança... O fato do pai trabalhar fora de casa ou viajar muito, isso já pode ser sentido pela criança como um abandono. Sim. No meu caso específico, quando eu tinha 5 anos, a minha irmã nasceu. E eu era muito apegada na minha mãe, e a minha irmã nasceu doentinha e ficou hospitalizada. E a minha mãe precisou ficar muito tempo com ela. E nesse mesmo período, logo em seguida, meus pais se separaram e ele saiu de casa. Então, eu sofri um sentimento de abandono muito grande nessa época. Foi abandono duplo, né? Foi duplo. Apesar de eles terem feito o melhor, a criança não entende. Né? Não entende. Então, esse sentimento de abandono que eu levei para a vida inteira fez com que eu fosse a salvadora nos meus relacionamentos, das pessoas, dos meus amigos. E isso me colocava no papel de vítima muito intenso, que eu estava sempre dizendo assim, eu faço tudo pelo fulano e fulano não reconhece. Isso é vitimismo, né? Quando a gente... E eu me achava forte e empoderada. Eu tenho a frase que vítimas não cocriam sonhos. Vítimas não cocriam sonhos. Isso quem fala bastante é a Elaine Ourives. Eu gosto dela, acompanho um pouquinho. Então, e realmente, vítimas não cocriam sonhos. Por quê? Porque quando tu tá se vitimizando, tu tá terceirizando a tua vida. E nós criamos nossa realidade. Sim, e nós criamos, né? E no momento que a gente se coloca no papel de vítima, indo para a parte de energia, né, vibratória, é uma energia vibratória muito baixa, né? Também se considerar que a gente precisa vibrar alto para poder criar uma realidade boa e feliz... Uma pessoa que se coloca no papel de vítima, ela não consegue fazer isso. E hoje, pensando em alguém que está vibrando na escassez, por exemplo, de que forma, além dessa parte da reprogramação que você usa dentro do seu método, de que forma a gente pode mudar isso no nosso dia a dia? A escassez é ótimo, porque eu era uma pessoa muito escassa. Nossa Senhora! Gente, outra coisa que eu vou contar aqui. Conta. Eu era sócia de um escritório bem... conceituado em Porto Alegre, e eu ganhava muito bem, né? Eu tinha uns honorários muito bons, mas mesmo assim eu não conseguia sair para almoçar. Eu achava que o dinheiro ia acabar, que eu ia ficar sem. Eu levava a minha comida para eu comer no escritório, enquanto os outros advogados saíam para almoçar, porque eu pensava, meu Deus, se eu gastar aqui no almoço, eu vou ficar sem, sabe? E não é assim que funciona, né? Porque o dinheiro, ele circula. A gente precisa entender que é uma energia e que quando a gente tá leve, a gente tá confiante, a gente tá seguro, ele vem com maior facilidade. Eu vivia em modo de sobrevivência, né? Em função das minhas feridas emocionais. E o dinheiro, na vida adulta, ele acaba sendo a segurança que a criança não teve, né? Então, a criança que sofreu, que se sentiu muito abandonada, rejeitada, não teve essa segurança, na vida adulta, o dinheiro é essa segurança. Então, mulheres como eu, que tinham essa ferida do abandono muito forte, é um padrão bem comum, a gente é super empoderada, né? Guerreira, aquela que trabalha muito, tá sempre cansada, se culpa por parar, né? Faz um dinheiro até um limite, não consegue fazer mais porque está em modo de sobrevivência. Em modo de sobrevivência, a gente não consegue criar, expandir. Se sente mal, né? Até por dormir, né? Se sente mal por dormir. Eu ficava me sentindo culpada por relaxar. A gente cresce bastante, mas para num nível, não consegue crescer mais, que foi o que aconteceu comigo. Não consegui crescer mais. A única coisa que cresceu foi a ansiedade e o vazio dentro de mim, porque era uma desconexão enorme comigo mesma. E em função disso tudo, eu precisei desenvolver esse método.
Entendi. E na prática, no dia a dia, o que que você faz para sair dessa escassez? Para sair da escassez, eu precisei reprogramar, tá? Mas, assim, tem coisas que eu posso dizer, uma pessoa já pode começar a fazer, parar de olhar para as coisas e dizer que tá tudo caro, Sim, sabe? eu falo isso pro meu filho hoje. Não pode falar isso, caro é relativo. É relativo, né? O caro é relativo. E outra coisa, assim, quando vai se referir a algo assim, eu não vou gastar nisso porque... Não, pensa assim, será que não vale o investimento? Pensar não como um gasto, mas como um investimento, que é algo que vai ser bom. Por exemplo, tu tem um desejo de ter uma roupa nova. E daí tu pensa assim, não vou comprar, é muito caro. Tá, mas só um pouquinho. Se isso vai te fazer feliz, vai te fazer se sentir melhor, não seria um investimento na tua autoestima, no teu amor próprio, sabe? Enxergar por outro viés. Até tem a ver com merecimento, né? Sim, eu era uma pessoa que o meu merecimento era 0, a minha autoestima era 0, meu amor próprio era 0. E eu achava, porque eu botei silicone, porque eu cuido da aparência, cabelo, unha, eu achava que o meu amor próprio era enorme. Mas não era. Ele era quase nulo. Porque eu aceitava situações e me colocava em situações, né? E que, evidentemente, uma pessoa que se ama não faria, né? Dá um exemplo pra gente. Relacionamentos onde eu aceitava migalhas, clientes que ficavam pechinchando, né? Isso é outra coisa que é importante de falar, que a gente vai atrair por ressonância, né? Neural também, clientes que se pareçam com a gente. Então se a gente está atraindo cliente que é muquirana, mão de vaca, que fica pedindo desconto, pechinchando, olha pra ti e pensa, será que eu não faço isso também? Será que eu não sou a pessoa que fica pedindo desconto? Por isso aquela famosa frase que a gente atrai aquilo que a gente transmite, né? Sim, o mundo é como a gente é, né? O mundo à nossa volta é como está dentro da nossa mente. Então, uma coisa que eu não faço mais, que eu fazia muito nessa época que eu falei que eu levava comida. Gente, se eu ganhasse 2 centavos em algo, 10 centavos, nossa, pra mim era... nossa, economizei 10 centavos, nossa. Hoje em dia, eu não peço desconto. Eu não peço, eu não pagava 10% no restaurante do garçom. Nossa. Não pagava, sabe? De tanta escassez. Então, assim, eu sou exemplo de que dá pra sair da escassez. Que legal. Sabe? Eu viajei nessa época, eu gastava meu dinheiro apenas, os meus investimentos, no caso, eram apenas em viagens. Viajei para muitos países, mas eu ia com 10 mil euros, eu falava assim, nossa, eu tenho que voltar com 5. Então, eu ficava economizando. Daí eu comprava alguma coisinha assim, em alguma loja, depois falava assim, já gastei muito, agora já não posso mais comprar. E eu sempre voltava com dinheiro. Eu deixava de me divertir e aproveitar com algumas coisas, porque eu tinha que trazer dinheiro de volta. O medo de faltar, né? Esse medo da pobreza, né? O medo da pobreza. O medo da pobreza, exatamente. Eu morria de medo de ficar pobre. Também, sempre com esse medo. E tu, Samira, sente que tem alguma coisa a ver com prosperidade, assim, teu financeiro? Eu acho que tá muito ligado essa parte, né, da gente atrair aquilo que a gente transmite e quebrar o ciclo da escassez. Acho que tem que ir tão profundo, porque isso já vem lá da infância, né, da gente ouvir nossos pais falando, dinheiro é caro, sujo. na volta eu compro. E dinheiro é difícil, dinheiro é difícil de ganhar. Esse é o mais clássico, Sim, né? Sim, eu tenho que ouvir isso diariamente. Você tem que trabalhar duro para ganhar dinheiro. Tem que trabalhar duro para ganhar dinheiro. Tem que trabalhar muito. Muito. E o mais engraçado que eu vejo muito é que ninguém quer ser pobre. Ninguém quer ser pobre, né? Mas daí fala para uma pessoa assim... porque fulano é rico, comprou um iate, não sei o quê. Nossa, tá esbanjando. Criticando a riqueza do próximo. Criticando. Só que ninguém quer ser pobre. Ele fala assim, então tá, tu quer ser pobre? Não, Deus o livre ser pobre. Tá, mas só um pouquinho, eu não tô entendendo. Sabe? Acho que até tu fez um post da bolsa da filha do Roberto Justus, né? Sim, fiz.
eu vi isso também criticando a vida dos outros. E o teu financeiro, como é que tá? Como é que tá a tua carteira? É porque, na verdade, fofocar da vida do outro faz com que a gente não precise olhar pra nossa vida, né? Nossa, É verdade. verdade. Então, assim, quando a gente tem o foco na vida do outro, a gente tá anestesiando a nossa própria dor. Ai, tanta gente passando fome no mundo. Mas ela ter a bolsa ou não, no que ela vai gastar, vai mudar alguma coisa? Exatamente. Então, assim, a gente... quando eu vejo... E é engraçado, porque quando eu vejo alguém falando alguma coisa, eu penso assim, nossa, a pessoa não tá nem se dando conta que ela tá falando mais dela do que do outro. Né? É verdade. Porque fofoca é uma escassez, né? A fofoca... a fofoca é uma anestesia, da tua própria vida. Porque a gente tem tanta coisa pra melhorar na gente, né? Eu ainda, depois de ter feito tudo que eu fiz, eu não vejo televisão, eu só estudo e atendo e faço, e trabalho e tenho os meus hobbies, mas eu tenho tanta coisa pra olhar pra mim, imagina, eu vou ter que olhar, vou perder meu tempo olhando pro outro, né? Mas eu era bem fofoqueira, né? Sim. Quando eu tava no meu modo Normal, de sobrevivência. É um café e fofoca. Ninguém Era fofoca. nega. Nossa, ouvia alguém falando baixinho ali, já, que é? Me conta. Ai, sabe, é fulana. Então, né? Então, eu falo mesmo que a pessoa fofoqueira não tá querendo cuidar da sua própria vida, porque eu já fui a fofoqueira. Sim. E hoje, se você fosse dar um conselho pra alguém, assim, pra dar os primeiros passos pra mudar de vida, quais seriam esses conselhos? A primeira coisa é olha pra si. E tudo que nos incomoda no outro é porque tem dentro da gente. Isso é o básico. Eu tive o meu último casamento, foi o meu ápice do vitimismo, né? Eu acho até engraçado, porque eu cheguei a ver psicóloga pra ele, tá? E eu não enxergava que eu tava precisando muito de ajuda, né? Então, e eu olhava pra ele e tudo que ele fazia tava errado. E no fundo eu era igual a ele, sabe? Então, assim, aquilo ali só me incomodava, aquilo ali era o exato reflexo de quem eu era, né? Vezes me colocando como vítima, vezes me colocando como algoz, porque ninguém é só vítima sempre, né? Sim. E ninguém é só algoz sempre. Né? A gente vai fazendo essa dança no relacionamento, né? Então, isso... E era um espelho de mim. Eu, quando terminei, eu comecei a ver assim, nossa, mas eu era igualzinha. Tudo aquilo que eu falava dele, eu era. A consciência veio depois. Sim, veio depois. Na verdade, depois de tudo que eu vivi, né? O que me fez mesmo buscar sair desse looping de frustração na minha vida foi a parte de relacionamento. Né? Porque era mais caótica mesmo. Como eu disse, eu tinha um financeiro estável, eu não conseguia superar um teto, me incomodava, mas não me incomodava tanto como me incomodava o relacionamento, que eu não conseguia ter um relacionamento com ninguém. Eu dava um jeito de estragar. Né? Então, quando eu comecei a olhar para mim e ver que realmente que estava dentro de mim, que era comigo a questão, e que eu era responsável por mudar a minha vida, tudo começou a mudar. Então, essa é uma forma muito legal da gente ver um problema na nossa vida e fazer desse problema um salto para avançar, né? Sim. Se você tem um grande problema hoje, é muito legal você olhar para isso com um olhar diferenciado. Opa, de que forma eu posso avançar em cima desse problema? E reprogramar, né? Mas hoje, pra ti, como que tá o teu relacionamento? O que seria um relacionamento saudável pra ti hoje, pra Gabriela de hoje? Então, uma coisa que eu aprendi, né, e que eu falo muito, e tem gente que não gosta, é que um adulto saudável não faz birra, não dá chilique, não implica com o parceiro, não fica fazendo picuinha. Um adulto saudável, ele conversa, né? Então, quem faz birra, quem briga, quem dá chilique é porque ainda tá vivendo no modo criança. Né? Então, e eu era uma adultescente, né? Eu era... Ai, quem nunca? Até do vitimismo ouvi hoje algumas coisas. eu fazia muito... Nossa, eu fazia muita... Porque eu tô bonita, tô gorda, não sei o quê. Ai, várias coisas. E choramingava o tempo todo. Eu tava sempre choramingando. Sim. E daí eu implicava, eu dava chilique. Isso depois de adulta. Sim. Né? E daí eu entendi. O relacionamento saudável
hoje, pra mim, é isso. É estar com alguém que vai me expandir. Eu também entendo que o relacionamento não é pra me completar, que eu achei que fosse. Uhum. Né? Como eu tinha essa ferida aberta da minha infância, eu queria alguém para me cuidar, para me acolher. Eu via... Quando a gente tem essa ferida aberta, a gente busca o amor dos nossos pais no nosso parceiro, né? Sim. Uhum. Então, eu consegui cultivar meu amor próprio, a minha segurança interior, a minha autoconfiança. E eu não preciso hoje de um homem, um parceiro para me cuidar. É legal, eu gosto, sim, mas é uma escolha, não é uma necessidade. Já foi uma necessidade na minha vida. Aham. Né? E enquanto é uma necessidade, também a gente tá vibrando no quê? Na escassez. Na escassez. É verdade. Na carência. Uhum. E o que acontece? A gente atrai uma pessoa que também está nessa mesma energia. E na escassez, qualquer coisa serve, né? Qualquer coisa serve e geralmente é coisa ruim, né? Aham. É, geralmente coisa É ruim. verdade. E se a gente também tá na escassez, a gente também não é grande coisa, né? Porque gente falta precisa- amor próprio, Exato. falta autoestima. A gente precisa, antes de entrar em qualquer relacionamento, buscar o desenvolvimento pessoal, o autodesenvolvimento, sempre melhorar, né? Para que a gente não aceite nada que é menor que a gente. Sim. Então, quanto menos a gente investe em nós, que a gente não desenvolve essa parte, menos a gente vai aceitar também. Acho que isso em tudo na vida, né? Mas sabe por que muitas vezes a gente não investe na gente? Porque a gente anestesia uma dor com outro relacionamento. Verdade. Eu era a mulher que terminava um relacionamento, ao invés de eu viver a minha vida comigo mesma e entender o que estava acontecendo comigo, eu pulava para um outro relacionamento. Pronto, agora tá a da anestesia. Aham. Ai, já passou o problema, não era eu, já tô com outra pessoa Aham, aqui. já tô com outra pessoa, não era comigo. Sim. Até que depois de vários relacionamentos, tu olha assim, não pode ser. Acho que Não eu pode tô ser só começando a outro. desconfiar que o problema sou É. eu. Será? Até tem o vídeo da Luana Piovani que fala mal do casamento, né? Ah, quando eu vou num casamento, alguém avisa a noiva, mas aí foram as escolhas dela, né? Eu até fiz uma publicação sobre isso, sobre o sistema de ativação reticular dela, né? Ela diz que homem não se apaixona, homem só quer prazer. O que acontece? Né? O filtro dela está ativado para este tipo de homem. Né? Então, o filtro vai ignorar qualquer tipo de homem que seja bom. Né? E outra coisa que também acontece, que aconteceu comigo, que eu também tinha um filtro similar, né? Quando eu me atraía por um homem bom, eu dava um jeito de estragar, porque o meu filtro tinha que me levar para um relacionamento que fosse ruim. Que era o que você já conhecia. Porque a minha crença era de que amor era dolorido. Amor era dor, que doía o amor. Né? Tem muita mulher que tem a crença de que amor é sofrimento. Em determinado momento da minha vida, eu achei que eu estava fadada a viver assim. Que era assim que era. Eu não sabia que existia uma outra forma de se relacionar. E aí, através da hipnose, quanto tempo, assim, tu demorou pra enxergar? E o que as pessoas que, ao te contratarem, quanto tempo elas podem esperar essa mudança? O que demora mais é para enxergar, né? Depois que enxerga, a reprogramação é rápida. Tá? O problema é a questão é enxergar. Então, assim, a pessoa tem que estar disposta. Tanto, o meu processo, eu sempre falo que para tu ter um êxito, tem que ter duas condições básicas, que é ter o desejo ardente de mudar e a decisão visceral de mudar. Que daí ela consegue. Se a pessoa não quer enxergar o que precisa ser mudado, não vai mudar, porque o subconsciente nem vai aceitar. Sim. Entendeu? Então, o primeiro passo é consciência do que tem que mudar. Faz muito sentido. E a pessoa já chega consciente, assim, pra ti? Não. Tem muitas que não chegam com a consciência das suas crenças e do que elas acreditam e do que elas vivem. Né? Se chega no decorrer do processo, isso aconteceu apenas uma vez, até comentei com a Bruna, da pessoa no meio do processo, o sistema de crenças dela era muito enraizado no vitimismo, não tinha como sair dali, porque ia demandar ela desconstruir toda a persona dela, entendeu?
Então, ali não teve como continuar, porque a pessoa não quis mudar, não quis desconstruir onde estavam embasadas as dores dela. Ela não enxergou. Não enxergou. Ela até começou a ver, mas o que acontece? Dependendo de quanto está enraizada essa crença, essa personalidade da pessoa, é dolorido mudar, né? Sim, muito. É dolorido. Sim. Então, quando está mais enraizado, mais dolorido é. Então, essa pessoa não quis mudar. E eu falei assim, olha, não tem como continuar. Porque para continuar é preciso que tu observe isso, né? Então, mas todas as pessoas que estão determinadas a mudar, mudam. Todas. Não, sem exceção. É 50%, né? É a técnica mais o esforço da pessoa, a determinação dela. A determinação. Eu sei, a pessoa que tá determinada de verdade, pode ter certeza que ela vai mudar. E quanto tempo, assim, quantos dias, assim, mais ou menos, de disciplina que a pessoa tem que ter para já ter as primeiras mudanças? Então, essa primeira parte que é das sensações de angústia, né? Enfim. Ansiedade. Nó na garganta. Esses dias eu fiz atendi uma cliente que ela sentia muita vergonha. Então, já esse sentimento da vergonha também já foi eliminado. E isso na primeira e na segunda sessão já é eliminado, né? Depois, as partes de crenças, no caso, como no caso da Samira, que tem essa crença, se a gente fizesse o tratamento, eu ia gravar uma hipnose específica para ti, para isso, para ir mudando o teu filtro. Para tu ir acreditando, pro teu cérebro, pro teu subconsciente ir acreditando que, sim, existem relacionamentos duradouros hoje, que pessoas se relacionam. Eu também tinha crenças muito fortes, negativas quanto relacionamento. Sim. E eu não conseguia me relacionar em hipótese alguma. Não tinha como. E hoje eu entendo que as crenças limitantes, elas impedem de verdade que a gente viva o que a gente sonha viver. Sim. Teve alguma cliente aí que mudou muito de vida? Acho que tu tinha até comentado da Jéssica pra mim. Seu case de sucesso. Teve. A Jéssica, ela é uma cabeleireira incrível, né? Ela tinha um salão em Curitiba e ela tinha o perfil igual ao meu, né? De trabalhar muito, mas chegava num teto financeiro, não conseguia ultrapassar. Em 10 anos em Curitiba, ela fechou o salão, vendeu e veio para Florianópolis para recomeçar a vida. E a gente se conheceu porque ela estava nesse momento de transição. E ela não sabia muito bem para onde ir, o que fazer, como começar. A gente fez o tratamento em 3 meses. A gente fez o método, né? E em 3 meses, ela já estava tendo o mesmo faturamento que ela levou 10 anos para construir. Uau! Isso... Mas o que é isso do faturamento? Não é que a gente não focou no faturamento em si. Ela se transformou numa mulher mais segura, mais confiante, mais leve, conectada com a essência dela, né? E isso reflete no posicionamento que a gente tem perante o mundo. Sim. Então, as nossas clientes nos valorizam mais quando a gente é mais segura, quando a gente consegue enxergar o nosso valor e cobrar, porque o que a gente cobra não é o que a gente está vendendo exatamente, o que a gente cobra é o que a gente acha que a gente vale. É o nosso alto valor. Então, assim, uma coisa que eu tinha muito medo também de cobrar bem e a pessoa não querer fazer. Porque eu não achava que eu tinha valor, né? Porque o valor é relativo. Sim. Exato. O caro é relativo. O caro é relativo. Falando. Então, assim, se eu acredito que o meu produto é bom, que eu sou uma profissional excelente, eu vou colocar o meu valor e terão clientes que vão pagar porque, por ressonância, né, vão sentir isso e vão sentir em mim o meu valor. Né? E vão pagar por isso, pela transformação que eu estou oferecendo. Sim. Né? Eu costumo falar muito sobre essa questão de posicionamento, né? Eu trabalho com essa parte de posicionamento. Sim. De que forma você está se olhando, de que forma você está se vendendo, se mostrando. Porque a forma como a gente se trata é a forma como os outros também vão tratar a gente. Exatamente. Né? E aí eu uso isso para imagem, né? Mas às vezes a gente precisa ser tratado de dentro para fora. Sim. Né? Porque daí tem êxito. Exatamente. E eu tinha essa dificuldade muito grande de cobrar por causa também dessa ferida do abandono, que
né, eu pensava assim, se eu cobrar, a pessoa não vai querer, e daí eu tenho que cobrar pouco, né? E muitas vezes a gente cobra pouco e a pessoa ainda não fecha, né? É verdade. Então, não é o valor que tu vai cobrar que vai definir se a pessoa vai comprar ou não. É como tu te posiciona, como tu te sente, se tu se sente com o valor suficiente para que alguém invista em ti. Né? E hoje tu tem uma formação também, né? Sim. Para esses profissionais que trabalham com isso, autoconhecimento, terapeutas. Sim, eu tenho esse método que eu desenvolvi, o HipnoMind, ele realmente funciona, ele transforma pessoas, né? E assim como transformou a minha vida. E eu ministro essa formação para terapeutas e profissionais da área que desejam aplicar um método que seja realmente eficaz e que eles possam ver a transformação acontecendo e, inclusive, né, com isso, ter mais indicações. Porque eu hoje trabalho muito com indicação. Porque uma transformação que acontece, na volta, quem tá vendo o que aconteceu quer também, né? Sim. E até as minhas primeiras clientes foram as pessoas que viram a minha própria transformação. Aí chamaram. Viram assim, o que aconteceu contigo? O que tu fez? Eu fiz isso? Então também quero. Nossa, que legal. E de que forma hoje você divulga os seus trabalhos? Além da indicação? Só pelo Instagram. Uau! E aí você usa uma estratégia? Mais ou menos. Tráfego pago? Não, por enquanto eu não tô fazendo. Mas eu quero fazer. Ela tá aproveitando aqui, a Gabi, a gente tá nesse momento de introduzir esse trabalho com ela. Vou aproveitar para dar um recadinho para vocês aí que também querem lançar a mentoria de vocês. Precisam desse auxílio de estratégia digital e tráfego pago. A minha agência especializada nisso, a Porto Ads, tá aí para atender vocês e ajudar a acelerar esse processo, então, de conseguir os resultados. Assim como a gente tá conversando com a Gabi aqui para fazer chegar a mais pessoas essa tua transformação. Que legal, Gabi. Tenho certeza que vai ser assim, vai alcançar ainda mais pessoas. Ainda mais porque pessoas. realmente, muitas pessoas precisam destravar, né, nessa parte. Sim. Então, eu tenho certeza que o seu trabalho é muito necessário. E a Gabi, ela até seleciona os clientes dela, porque ela fala assim, eu não tô vendendo por vender, eu quero a transformação. Senão, para mim, eu não quero fracasso. Se não for para transformar, não tem como, porque é um método que ele vai mudar a vida da pessoa. Eu sei disso, né? Ele transforma. Então, se a pessoa não estiver disposta a passar pelo processo, não adianta fazer. Não tem porquê, não faz o menor sentido, né? Então, ia estar vibrando de uma energia que não é... E eu receber esse valor dessa pessoa, tanto é que eu digo que se a pessoa fizer o método comigo e não transformar, eu devolvo todo o valor do investimento. Uau! Não faz sentido para mim isso ficar que é com realmente valor. confiar naquilo, confiar no método que realmente dá resultado. Porque não faz o menor sentido eu ficar com o valor que a pessoa investiu e ela não se transformar. Né? Então, essa é realmente a minha missão, é o que eu quero, é o legado que eu quero deixar. Quero poder formar o máximo de pessoas que estejam dispostas a trabalhar com isso e promover transformações de verdade também. Que máximo. Então, para esses profissionais que desejam, então, essa tua formação e para pessoas normais, assim como eu e a Samira, que precisamos dessa transformação, como a gente faz para te encontrar? É pelo Instagram e pelo WhatsApp. Divulga pra gente, então. Deixa pra gente no seu Instagram. O meu Instagram é @GabiFerrazzi e ali tem o link também pro WhatsApp. Né? Mas pode me chamar no direct, que eu atendo por ali também, né? Eu respondo, sempre que eu posso, eu dou todo tipo de orientação. Eu gosto de marcar também sempre uma conversa inicial antes de eu apresentar o método para saber qual é o momento de vida da pessoa. Para saber se a pessoa tá realmente no momento de viver essa transformação. Sim. E você quer deixar um recadinho final aí para quem quer te conhecer mais? Sim, eu quero que quem estiver passando por um momento de dificuldade, achando que não tem saída, tá? Que já tentou de tudo, e assim como aconteceu comigo, né? Eu não tive mentora, mas eu quero que saibam que existe sim uma saída, que você estar travada, perdida, não é o seu destino final, que isso tem solução sim, e é mais rápido do que você imagina. Então, era isso que eu queria deixar de recado.
Porque quando eu vivi isso, eu cheguei a um momento de desesperança. Que eu não conseguia enxergar uma luz no fim do túnel. E eu quero mostrar para as pessoas que sim, tem essa luz. Nossa, que lindo. Que lindo, né? Então, assim, a gente encerra mais um episódio do De Floripa. É isso, gente. Gabi, muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui com a Amamos gente. esse papo. Se inscreva no nosso canal. Já tá inscrito, Gabi? Já? Em breve temos mais episódios, então. Até mais. Até Tchau. mais, gente.